Gostaria de começar essa mensagem lendo uma passagem das Escrituras com você. Ela se encontra em Filipenses capítulo 2, verso 3 a 5. Filipenses 2, 3 a 5. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor, que possamos assimilar a verdade desse trecho da Tua Palavra que lemos e que haja clareza no nosso coração. Que o Senhor remova todas as barreiras, todas as camadas de cegueira, todas as resistências carnais e espirituais que é em nós, para que a Tua Palavra faça claro sentido para cada um de nós nessa noite e nos confronte, nos transforme, no nome de Jesus. Amém. Essa é a segunda mensagem da nossa série Faces de Jesus, e hoje eu quero abordar com você Jesus, o menino Deus. Esse trecho da vida de Jesus, a chegada de Jesus, conforme narram duas principais passagens que narram a chegada de Jesus, a passagem de Mateus e de Lucas. Essas duas passagens que falam do menino Deus são uma verdadeira lição de humildade. Já parou para pensar como o nosso ego bota as asinhas para fora o tempo todo? O meu coloca as asinhas para fora, o seu ego também, tenho certeza que sim. Ainda mais nesse mundo moderno que tem uma obsessão, uma fascinação por autoafirmação, né? Nós vivemos num mundo em que cada um de nós sente a necessidade de se autoafirmar, de se exibir, de se projetar. E aí o ego bota as asinhas para fora mesmo. Na igreja, por exemplo, quando a pessoa só quer servir na igreja quando tem alguma visibilidade. Um palco, uma liderança, um microfone. E aí quando a escala é da limpeza, a pessoa arruma desculpas e deixa para outra pessoa fazer. Quando você ouve um conselho na igreja referente a algo que você está fazendo na igreja e alguém pega no seu pé e diz: olha, tá meio esquisito isso aí, e você diz: faz você então, faz melhor. Ou você dá uma sugestão para o pastor, para a liderança. A sugestão que você deu referente à temperatura do ar-condicionado, ao estacionamento, ao trabalho com as crianças, você pede alguma coisa, não é atendido, você fica bravo. Quando você é abordado pelo pastor, chama a sua atenção em alguma coisa e você se sente reprimido. Ser pastor é difícil, porque se o pastor pega no pé, ele está reprimindo. Se o pastor não pega no pé, o pastor não fala comigo. E é o ego botando a asinha para fora, de diversas formas, né? Estou num momento difícil da minha vida, eu não vou para a igreja, porque quando eu estiver bem eu vou para a igreja, que eu não quero ir na igreja mal. Isso é tão maluco, né? Porque é como se a pessoa estivesse dizendo assim: bom, eu estou doente, então eu não vou para o hospital. Mas quando eu estiver bem, aí eu vou para o hospital. E essa recusa de ir à igreja porque eu estou passando por uma dificuldade é uma recusa do ego. É o ego botando a asinha para fora. É só na igreja que o nosso ego põe as asinhas para fora? Não, no casamento. Quem é casado aí vai concordar comigo, e quem não é vai perceber que é assim que funciona. Aquela briga para ter a última palavra numa discussão. Não, a velocidade é 100. Não, é 80. Não, mas é 100, é porque mudaram. Não, mas desmudaram. Não, mas é que ninguém vai a 80, todo mundo vai a 100. E vai tentando um refutando o outro para ter a palavra final. Ou então aquele homem humilde, né, que entendeu o segredo do casamento. E ele diz assim: bom, a resposta mágica para todos os problemas do casamento, diz o marido humilde, é: sim senhora, é 80. Isso parece humildade, mas é um orgulho ainda maior. É um orgulho que prefere se omitir de uma confrontação. Guardar um inventário, uma lista secreta dos erros do outro. E aí quando
você precisa daquela munição, você resgata aquela culpa e joga na cara. Ah, mas você também tal coisa. É o ego botando a asinha para fora no casamento. Exigir que o outro mude primeiro. E então eu mudo também, ofereço perdão ou carinho. Eu estava lendo com a Cris, inclusive esses dias, um devocional sobre casais e casamento. E num dos dias da semana lá do devocional, o autor menciona 4 fases do ego ao longo da vida conjugal. O meu ego no casamento. A primeira fase do ego no casamento é a fase romântica. É quando o meu ego parece que não, ele já está com as asinhas para fora, mas não parece. E ele, na fase romântica, ele se ilude com a perfeição do outro. Ele realmente acredita que o outro é o que ele não é, mas o que ele projeta que o outro seja. Essa fase passa rápido. A segunda fase é a da barganha. Então, da fase romântica já entra a fase da barganha no casamento. E se ele mudar, eu mudo. E vamos negociar. A fase da barganha funciona? Não. Entra a fase coercitiva. É quando um tenta mudar o outro, mesmo que o outro não queira. É onde entram as brigas, onde entra a manipulação, onde entra o atrito, muitas vezes a separação. Da fase romântica passa para a barganha, da barganha para a coercitiva, e da coercitiva vai para a fase do desespero. É quando desiste, não tem mais jeito, ele é assim mesmo. E muitas vezes essa desistência culmina no divórcio formal ou num divórcio informal. O que é o divórcio informal? É aquele divórcio que não é no papel e nem na separação de corpos, mas no convívio eles já estão divorciados, não há mais convívio conjugal. Inclusive, não tem casamento fracassado, tá, gente? Não existe casamento fracassado. O casamento, ele não é uma instituição à parte. Não é, meninas? Eu ensinei isso para elas essa semana. O casamento não é uma entidade à parte. Ah, o meu casamento fracassou. Não tem como. O casamento não é um ser à parte. Você já entendeu, né? Quem que fracassa? Eu fracasso. O cônjuge fracassa. O casamento é um resultado de dois. Se for um resultado de 2 egos inflados, o casamento fracassa. Não porque ele fracassou, mas eu como pessoa fracassei. Eu não fui alguém humilde, eu não fui alguém quebrantado, eu não fui alguém que caminhou segundo a mira, eu não quis ouvir, eu não quis chorar junto, eu me impus. Veja como o ego põe as asinhas para fora, no trabalho também. Na igreja, no casamento e no trabalho, o ego põe as asinhas para fora? Põe. No trabalho acontece quando, por exemplo, há aquela fofoca, ou aponta as falhas do colega, só para você parecer melhor perante o chefe, perante a chefia. Né? Ou quando fica ressentido porque alguém mais jovem, ou alguém que não merecia, foi promovido no seu lugar. Ou quando você no trabalho perde influência, perde um comando, perde ali um privilégio, você fica irado, você fica com inveja. Tem N formas do ego colocar as asinhas para fora no trabalho. Na escola, a gente coloca o ego em ebulição na escola, quando, por exemplo, forma uma panelinha exclusiva, você tem aqueles seus amigos e você cancela o outro. Que outro? Geralmente é o outro estranho, o outro que não se enquadra, o outro que é diferente, o outro que é limitado. É o ego passando por cima dos outros. O ego inflado também se manifesta quando a criança, o adolescente, até o jovem, ele na escola, ao invés dele ser ele imita os colegas. E ele imita os colegas por quê? Porque ele quer se sentir incluído. Então, se os colegas fazem bullying, ele faz bullying também. Se os colegas usam de palavrão, ele fala palavrão também. Se o jeito de ser dos colegas é X, ele vai ter aquele jeito de ser dos colegas. Por quê? Porque ele está pensando em si incluir, custe o que custar. O ego bota as asinhas para fora também no lar, para além do casamento. Por exemplo, eu não vou arrumar essa cama não, porque tenho certeza que alguém vai arrumar no meu lugar. Eu não vou varrer essa cozinha não. A mãe varre depois. Passa ali na pia, tem a louça olha para você, você olha para a louça. Você fala, deixa essa louça aí. Com certeza alguma outra pessoa vai lavar.
É o ego botando as asinhas para fora. No lar também acontece do ego colocar as asinhas para fora quando a gente prefere ficar preso numa tela de TV, de celular, num rádio, ficar ocluso, recluso, ao invés de olhar nos olhos de quem a gente ama ou deveria amar, ao invés de dar ouvidos para quem a gente deveria ouvir. No lar, muitas vezes, o ego se manifesta assim, na fuga, fugindo dos relacionamentos. Ou quando no lar, pela familiaridade que se tem um com o outro, pelos anos de convívio, você não tem mais filtro, você fala de qualquer jeito, e você é desbocado, você não tem mais aquele cuidado. Com os irmãos da igreja, com as pessoas do trabalho, todo aquele jeito cauteloso, principalmente com o chefe, né? Parece que está falando com Deus. Mas em casa, as pessoas mais importantes da vida, pela familiaridade, o jeito de falar é de falta de respeito, sem filtro. No dia a dia, alguém se esquece de você, em algumas circunstâncias, você fica aborrecido, vira a cara, fica chateado. Quem está falando mais alto? O ego. São vários exemplos que eu dei nessa introdução do sermão, para a gente pensar como o nosso ego coloca as asinhas para fora. E pensando nisso, eu quero olhar com você para a chegada do Filho de Deus ao mundo. E perceber que a chegada de Jesus a este mundo foi num contexto rude, difícil, em que o ego foi testado. O Natal, de verdade, não é fofo. Nós vamos tropeçar aqui em agosto, parece que chega o agosto, engata uma marcha no ano que você pisca o olho, a hora que você abre é Natal. Está com a árvore de Natal montada lá já. Natal está aí. E a gente vai ter mais um Natal em que vão tentar mostrar o nascimento fofo de Jesus, mas não foi nada fofo. O nascimento de Jesus, a chegada de Jesus, ela é inspiradora, dura, mas também didática, e impacta todas essas situações na igreja, no trabalho, no casamento, que eu acabei de citar e tantas outras. A chegada do Filho de Deus foi a chegada num lugar ruim, numa época ruim. Jesus vai nascer sob o governo de um camarada chamado Herodes. Muita coisa pode ser dita sobre Herodes, mas saiba que ele foi um homem que chegou no poder por meio de intrigas, brigas e derramamento de sangue. Só para você ter uma ideia, o governador na época em que Jesus vai nascer, ele havia matado seus próprios filhos para preservar só para ele o título de rei dos judeus. Falando em pai, definitivamente Herodes, nesse dia dos pais, não vai ser uma referência de pai para nós. César Augusto, que era o imperador, estava acima no comando da época. Sabe o que ele disse, diz os historiadores, sobre Herodes? Ele disse assim: eu preferiria ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes. Herodes agradava os judeus, mas por mero interesse político, econômico. Herodes até construiu o templo de Herodes, que foi na verdade uma reconstrução, uma ampliação, que dizem que foi na verdade um novo templo, brilhante. Ele fez isso para agradar os religiosos judeus, que não tinham mais nada a ver com o Deus das Escrituras. E embora ele tenha construído um templo, o que ele alavancou mesmo foi a idolatria, construindo muitos outros templos e imagens pagãs. Na época de Herodes, os ricos enriqueciam ainda mais e o restante das pessoas apenas sofria repressão. Havia uma nuvem escura sobre a nação de Israel, o povo de Deus. Não havia raio de esperança algum. Até que Mateus capítulo 1, versículo 18 vai dizer o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, nos dias de Herodes, nós estamos situando. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nós temos um contexto político, social, complicadíssimo. E esse versículo e os demais que vamos olhar hoje mostram que o conceito
contexto particular da família onde Jesus chegou também foi um contexto difícil. Maria é retratada aqui no versículo 18 como uma jovem simples. Ela é uma moça desposada. Você pode imaginar com certeza que Maria, naquele contexto pobre no norte da Palestina, nesse tempo difícil, de pobreza ainda maior para os pobres, você pode ter certeza que Maria ajudava sua família a tirar o sustento do solo da Galileia. Numa vila campestre, pesquisadores dizem que possivelmente umas 200 pessoas habitavam na Nazaré daqueles dias, plantando, colhendo, criando animais. Ela está em Nazaré e ali, toda aquela região é uma região mal falada, as pessoas da Galileia têm má reputação. Ela é desposada de José. O que significa isso? Significa que ela tem um relacionamento afetivo com José, mas não era um namoro como o de hoje. Não é um noivado como o de hoje. Duas pessoas se apaixonam, se encantam, começam a ficar pertinho do outro, o coração acelera, eles decidem namorar, não interessa o que os outros achem, de maneira alguma, longe disso. Quando a Bíblia diz que ela está desposada com José, não são dois adolescentes apaixonados, mas é a família de José, o clã de José, a família de Maria, o clã de Maria, fizeram um contrato, os pais deles, o clã deles fez um contrato de vínculo entre os dois. Os desejos deles também são importantes, são levados em conta, mas não tem a palavra final. Esse desposo é uma relação séria. Havia uma cerimônia de desposamento. As famílias firmavam um contrato de casamento, discutiam cada detalhe do que ia ficar para um e para o outro lado. Havia uma festa, troca de símbolos. Esse período de Maria desposada geralmente durava no mínimo um mês, mas a maioria das vezes durava um ano. E esses noivos eram considerados como casados, apenas com uma diferença: cada um ainda estava com a sua família, com seus pais, e eles não tinham qualquer vínculo físico, mas eram considerados casados. Hoje nós invertemos, né? Primeiro os jovens têm toda uma experiência física, o outro depois se casa. Naqueles dias era o contrário. Primeiro vocês se casam, se preparam, e quando vocês finalizarem o casamento, então vocês podem ter vínculo físico. A Bíblia também diz que ela era virgem, e ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Ela é uma moça jovem, ela não casou, ela nunca teve relações sexuais, mas aqui o texto diz, ela está noiva. Ela já entrou nesse contrato, ela já tem um marido prometido, e ela está grávida. O envolvimento sexual com outra pessoa era adultério já. Não é que ela pisou na bola com o noivo. Não, ela está casada. Ela adulterou se ela engravidou. E adultério legalmente significava que ela era passível da pena capital, a pena de morte por apedrejamento, ou no mínimo o banimento social pelo resto da vida. Para terminar aquele contrato, que era um contrato de casamento, o divórcio deveria oficialmente ser assinado. Como que Maria foi pega nessa situação? Nós vamos para o texto de Lucas agora, capítulo 1. Porque Maria não foi pega de surpresa, o Senhor a preparou. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, por isso nós cantamos hoje aqui Galileu, Jesus, porque ele é da Galileia, essa região pobre, essa região dura, com um governante ímpio e numa família pobre. Essa vila de Nazaré, com cerca de 200 pessoas, o anjo foi lá, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Você pode imaginar que Maria está naquele período de um ano de preparativo para o casamento, de repente ela está
fazendo as tarefas domésticas, preparando alguma roupa, preparando algum acessório para o futuro lar, sonhando, organizando, ela não engravidou ainda do Espírito Santo, preparando o seu casamento, e aparece nada mais, nada menos que um anjo. O versículo 29 vai dizer que ela ouve esta palavra, perturba-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Versículo 30, o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então o anjo aparece, o anjo saúda, diz que ela é favorecida e anuncia: você vai conceber de modo sobrenatural. Continuando virgem, o Espírito Santo vai atuar em você, para que você engravide, você vai dar à luz o rei prometido. Você vai dar à luz aquele Messias que vai derrotar os inimigos, governar todo mundo, e o mundo todo. Toda mulher israelita sonhava em ser a mãe desse rei, era uma promessa, talvez toda mulher piedosa esperava que fosse, mas ninguém nunca imaginou que seria dessa forma. O Messias era o sonho de todo judeu temente a Deus. O Messias era o sonho de todo judeu, principalmente pobre e oprimido por Roma, naquele canto da Galileia. Como será que Maria reagiu a isso, hein? Versículo 30 diz: então disse Maria ao anjo, verso 30, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. A pergunta óbvia. Então não tem, José eu não posso. Não está na época ainda. Outro homem muito menos. Como que isso vai acontecer? Eu sou uma moça virgem, sem intimidade sexual com ninguém. O anjo vai responder o seu questionamento, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A explicação que o anjo dá para ela é interessante. Como é que eu vou engravidar? O anjo remete à tenda do encontro, lá do Antigo Testamento. A maneira como ele se expressa nos lembra daquela tenda, aquele tabernáculo, quando o povo de Israel saiu do Egito e ao longo da viagem, nas paradas, o tabernáculo era construído para que no tabernáculo os sacrifícios fossem feitos, Deus fosse adorado devidamente. E foi no tabernáculo, quando Moisés termina aquela obra, que se lembra que no Pentateuco é relatado isso, a glória de Deus se manifesta ali, cobre aquele lugar. Essa é uma imagem familiar para qualquer judeu. Eles conheciam isso. Então essa ideia de o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, vai dizer: Maria, um milagre vai acontecer. Assim como Deus desceu naquele tabernáculo, Deus na sua glória vai descer. A presença espiritual de Deus fará com que você conceba miraculosamente um menino em seu ventre. Então esse menino será humano 100% em todos os aspectos, sem ter um pai humano. Literalmente, ela entende, o pai será o Deus Todo-Poderoso. Qual a garantia? O anjo diz: não há impossíveis para Deus, Ele pode fazer qualquer coisa em todas as suas promessas. A situação de Maria, todos os seus sonhos chacoalhados aqui. E José? E a minha reputação? Vão me ver de barriga? Acho que é melhor eu tocar minha vida aqui do meu jeito e dizer não para esse ser daí. Essa história está muito brilhante demais. Acho que minha vida, o meu plano está mais legal aqui. Vai dar mais certo para mim.
Ela pode ter pensado nisso, mas a resposta de Maria no versículo 38 é: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E aí sim, conversa final, assunto encerrado, não há nada mais para ser dito, o anjo se ausenta dela. Uma carga absolutamente insuportável para uma moça, uma menina. Alguns dizem que Maria tinha mais ou menos uns 15 anos de idade aqui. Só que ela diz: eis aqui a tua serva. Eu me coloco voluntariamente em submissão completa ao Senhor. Eu me dedico a servir ao meu Senhor. E aí ela decide fazer uma viagem, no versículo 39, e naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. É parente, prima. Ela foi lá conversar com a prima, contar a novidade, ou algo do tipo. Mas lembre-se que ela está desposada de um homem. E ele vai deixar esse homem num suspense terrível. É bem provável que ela tenha contado para José a maneira milagrosa pela qual ela engravidaria, e de fato ela engravidou. E aí José fica sabendo disso e a vê partir. Um momento doloroso para ambos, não só para Maria. Pense você como homem. Mulher, sua namorada, noiva, chega para você com uma história dessa e sai de viagem. Então ambos estão carregando o peso da maior bênção divina desde Gênesis. A maior bênção divina para a humanidade. Eles estão carregando em si esse peso da chegada do Messias, com um fantasma pesadíssimo de verem seus sonhos ruírem. Seu relacionamento, sua reputação, serem vistos como pecadores desprezíveis. Talvez Maria ser vista não como aquela que foi visitada por Deus, mas como uma mulher infiel, uma promíscua, que traiu o seu bom noivo José. José com certeza ficou ruminando essa situação. Confuso, desesperado, frustrado. Sua noiva partiu grávida, contando uma história esquisita e absurda de que o Messias estava no ventre dela. Quem será que é o pai, hein? Será que ela consentiu com a relação sexual? Será que ela foi abusada? O que também era algo extremamente comum. Inclusive naquela região da Galileia haviam guarnições militares que eram relativamente desocupadas, e você sabe que quando militares ficam aglomerados num lugar sem nada para fazer, eles arrumam coisa errada para fazer. E diz a história que naquele contexto era muito comum a promiscuidade desses soldados se proliferar ali. Talvez Maria tivesse sido abusada. Talvez José pensou assim: eu acho que ela pirou de vez. Está maluca. Será que ela se apaixonou por outro homem? Será que ela não quer mais saber de mim? Isso ficou povoando a cabeça de José dias, semanas, meses. O que será que ele fez? Vamos voltar para Mateus, capítulo 1, verso 19. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele tem a possibilidade de tirar de si totalmente qualquer culpa, qualquer responsabilidade. É só dizer o seguinte: olha, eu não sei de nada. Ela está grávida, o problema é dela. Ele salvaria sua honra pública, talvez sendo o primeiro a acusá-la publicamente. Eu estou em dia com as minhas obrigações. Esta mulher, eu não sei o que ela fez. E lembre-se, qual era a penalidade para uma adúltera? Poderia ser apedrejamento conforme a lei, mas na maioria das vezes ela se tornava uma mulher desonrada para sempre. Só que o texto nos diz que ele prefere fazer outra coisa. Ele prefere dissolver a união em segredo.
Esse é um posicionamento honrado, de um homem honrado, notável, uma posição de quem ama Maria, de um amor que não se extinguiu mesmo diante de uma situação tão confusa. O divórcio secreto é uma decisão sábia e lógica que vai protegê-lo e vai protegê-la também. E ele vai ponderar essas coisas. É a decisão que ele tomou, mas ele ainda não realizou essa decisão. E antes que ele realize, ele também tem o seu encontro sobrenatural. O anjo apareceu para Maria e agora o anjo aparece para José. Verso 20: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Com certeza José ficou perplexo com esse encontro, surpreso, mas o alívio foi maior do que o susto. Porque agora ele tem respostas, pelo menos 3. Primeira resposta que ele recebe do anjo aqui: a criança foi concebida pelo Espírito de Deus. Esse menino não tem pai humano. Deus miraculosamente fez com que o bebê surgisse no ventre de Maria. Segunda resposta: esse bebê, esse futuro menino, é o Messias esperado, prometido. Essa é uma notícia de tirar o fôlego. O Emanuel, o Deus conosco, o Salvador, vai nos livrar dos pecados, vai nos dar vida, futuro, relacionamento com Deus, restauração. É o maior e mais importante anúncio da história de Israel. Esse menino foi concebido do alto, esse menino é o Messias. E terceiro, para alívio de José, Maria é inocente. Fique tranquilo, rapaz. Ela não desistiu de você, ela não traiu você. Isso é obra de Deus. Siga em frente com os planos de casamento. Ok, maravilha, então beleza. Tudo resolvido? Lembra-se que o nascimento de Jesus não se dá num contexto fofo. O Natal não é fofo. Apesar de todas essas notícias, de todas essas certezas, as dificuldades práticas vão continuar. José vai ter que aceitar a vergonha de se casar com uma infiel. José vai ter que fazer o que era impensado na época: ir para a cerimônia de casamento com uma noiva barriguda. Ter que conviver com algo que era absolutamente desprezível na cultura da época: ter um filho que não era dele. O filho primogênito é o que há de mais sagrado na vida de um homem hebreu antigo. Porque o filho primogênito é aquele que vai ser o sucessor do pai. Esse filho primogênito não é dele. Ele vai ter que aceitar isso. E nessa cerimônia de uma noiva barriguda, de um menino que não é dele, estarão não sei quantos pares de olhos. Se na vila toda tem 200 pessoas, quantas participariam da cerimônia? 20? 40? 100? 100 pares de olhos vigilantes, línguas fofoqueiras. Morungaba não é assim, graças a Deus, não tem fofoca aqui, não tem olho gordo. Mas em Nazaré, sim. Gente legalista, gente acusadora. Pela lei judaica, o ato de José de levar essa moça para casa significava admitir: esse filho será meu. E com todas essas dificuldades, é isso que José vai fazer. Versículo 24 vai dizer: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Com tudo isso em jogo, ainda assim ele obedeceu. Não por si,
não pensando no seu próprio ego, mas em obediência a Deus e por amor a Maria. E tem mais, não para por aí. Se isso já não fosse um peso enorme, ele vai decidir viver toda aquela gestação num relacionamento, já casado, mas num relacionamento próximo, com ternura, mas num relacionamento sem gratificação sexual. Versículo 25, ele recebe a mulher, mas não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não a conheceu significa não teve relação sexual com ela, porque ele tinha convicção de que Maria daria à luz o Messias, no mesmo estado em que foi concebido, em virgindade. O que nós estamos vendo na chegada do menino Deus, nesses dois personagens, Maria e José, é um modelo da graça altruísta que o próprio Senhor vem demonstrar. O que o Senhor Jesus Cristo é e faz é abrir mão de seus direitos. O que o Deus Filho fez foi aceitar voluntariamente as dificuldades, e é isso que José vai fazer, aceitar as dificuldades de Maria como sendo as dele, a vergonha de Maria como sendo a dele, as lutas de Maria, os custos envolvidos em tudo aquilo, ele traz para si, José traz para si. É o que disse o texto de Filipenses que lemos, capítulo 2, verso 3. Eu quero ler novamente: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É o que vemos José fazendo, é o que vemos Maria fazendo, como modelos do que o próprio Filho de Deus estava fazendo na encarnação. Quando o apóstolo Paulo fala para você e eu não fazermos nada por partidarismo ou vanglória, mas nos preocuparmos com o próximo, com o outro, considerar o outro superior, o apóstolo Paulo, nesse texto de Filipenses, na sequência, ele lança a mão de um modelo perfeito, uma referência perfeita para nós imitarmos. Filipenses capítulo 2, na sequência, verso 6, vai dizer assim: olha, Jesus, o Filho, ele subsistindo em forma de Deus, essa é a nossa referência, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não se apegou a isso, não se prendeu a isso, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e Paulo vai fazendo uma escada, um degrau abaixo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que é a encarnação? É o ato da graça de Deus, por meio do qual Jesus Cristo assumiu a sua natureza humana, a minha humanidade, sem deixar de ser Deus. Ele se tornou homem. O Criador Todo-Poderoso olhou para as suas criaturas rebeldes, nos viu perdidos nos nossos pecados. Ele nos amou tanto que ele se fez um de nós para nos dar a salvação. Use a sua imaginação, tenta fazer de conta que você é este Deus eterno, você desfruta de uma vida celestial inacessível aos seres humanos, você é o Verbo, você é o Filho de Deus, você é o Senhor Supremo Eterno, acima de tudo, você não tem dor de cabeça, você não tem dificuldade, você não tem limitação, com a sua palavra você trouxe tudo à existência, você está mantendo tudo existindo e funcionando. Você está numa situação extremamente confortável. E aí você vê sua obra-prima, o ser que você mais ama, que você criou, o ser humano. Você vê o ser humano arrebentado pelo pecado. Você nessa posição de glória, livre de problema, livre de dor, você olha para a sua criação, você vê ruína, você vê ódio, traição, morte, mentira. E você que é o Senhor Supremo e Eterno, nada daquilo te atinge, você está acima e além de qualquer dificuldade ou limitação.
Você decide salvar o ser humano que você criou dessa tragédia eterna. Mas para isso você tem que se tornar um deles. Você tem que viver o que eles vivem. Você tem que ser um ser humano por completo. E aí você, na pessoa do Filho, é o que Jesus, o Filho de Deus eterno, fez. Voluntariamente. Deixa essa eternidade transcendente. Deixa essa posição de não ser atingido por problema nenhum, dificuldade nenhuma, dor nenhuma. Você abre mão dessa condição e você emana, adentra, invade o tempo e o espaço dos seres humanos e se torna um ser humano. E aí você começa a ter aflição. Você começa a ter as dores de cabeça, as frustrações, as injustiças e as consequências do pecado. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo vai dizer, a encarnação de Jesus é um ato supremo da graça para nos salvar dos pecados. Ele veio para isso, para então morrer numa cruz e pagar o preço dos nossos pecados, mas tem algo mais. E aqui eu clamo pela sua atenção mais um pouco. O que tem de algo mais aqui? O que isso tem a ver com José, Maria? O que isso tem a ver com o seu ego, o meu ego, que botam as asinhas para fora o tempo todo? Voltemos a Filipenses 2, e eu vou ler novamente o verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E Paulo diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. É isso. Façam o que ele fez. Essa é a sua referência. Esse é o seu modelo. Esse é o seu mestre. Essa é a sua luz. A palavra que Paulo usa aqui, chamando Jesus de servo, é a mesma palavra que Maria usou quando ela disse lá atrás, eis aqui a tua serva. A disposição de José de aceitar a condição de Maria, de se sujeitar àquilo, ilustra essa servidão, essa humildade, ilustra o sacrifício da encarnação. José queria obedecer a Deus, ainda que isso custasse um grande sacrifício. José e Maria manifestaram previamente a injustiça, a dor, a perda que o próprio Filho de Deus veio sofrer em nosso favor. Meus irmãos, cada um de nós também sofre, de maneira justa ou injusta, as consequências do pecado no mundo caído em pecado. O drama de Nazaré acontece na sua vida também. E Deus não nos deixa sofrer sozinhos. Nesse mundo caído, Ele nos dá a solução. Ele se fez um de nós para nos dar a solução. E a solução não é uma vida blindada de injustiças. A solução de Deus não é uma vida à prova de decepções. Olha, crê em Deus, você vai ter uma vida fantástica, sem dor, sem frustração, vai dar tudo certo. Não é esta a solução. A solução é, eu compartilho o seu fardo. Eu sou o Deus que entro no seu mundo e sofro com você, sofro por você. E a solução é, eu sou também a sua direção. A partir de agora, tenha a mesma atitude que eu tenho. A partir de hoje, se você crê em Jesus, pare de viver no modo ego inflado e comece a viver no modo Jesus humilde, retratado por José e retratado por Maria. Lembrando, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que a obsessão é por reputação e por autoafirmação. Nós vivemos num mundo, como vimos no início, em que você tem que ter razão no casamento, em que se você é esquecido, você vira as costas, fica chateado. Nós vivemos num mundo em que, se você não for ouvido, você faz beicinho. Nós vivemos num mundo que, se você não for reconhecido no trabalho, você vai procurar outro.
A gente vive num mundo em que no casamento é assim: se a pessoa não te agrada, termina, arruma outro. Nós vivemos um mundo em que o ego põe as asinhas para fora o tempo todo. Mas a palavra de Deus hoje nos encontra e diz: chega disso. Esteja você disposto a sofrer o dano e a vergonha do reino. Lembrando, Maria aceitou o risco de ser apedrejada ou de ser adúltera e banida o resto da vida. José aceitou perder a reputação para proteger Maria, cumprir o propósito de Deus. Nem José nem Maria exigiram palco, entrar no hall da fama, reconhecimento público, compensação por tudo aquilo que sofreriam nos mercados, nos açougues de Nazaré. Eles não exigiram nada. E eles são a referência mínima da verdadeira manifestação de humildade que é do próprio Deus, o nosso Senhor. Orgulho é o que tem dominado a maneira como nós vivemos. O ego grande, o ego acariciado, o ego aplaudido, o ego reconhecido. O orgulho é essa ilusão de que a gente merece um trono porque a gente é rei. Mas a humildade de Cristo, demonstrada por José e Maria, vai dizer: aceite o desrespeito, aceite a injustiça, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Hoje, só uma pergunta interessa. Agora, terminando esse sermão, só uma pergunta interessa. E a pergunta é: quem é o patrão na sua vida? O seu ego ou Cristo, que se fez servo e se esvaziou de si mesmo para nos salvar? Oremos. Aqui estamos, Senhor, diante do relato da chegada do Salvador a este mundo, o nosso mundo. É gostoso louvarmos ao Senhor, ó Deus. É gostoso cantarmos louvores ao Senhor, pelo fato do Senhor ser o nosso Deus, que se fez carne para nos socorrer, nos acolher, nos salvar. Mas não é tão agradável assim sermos desafiados a imitarmos este Deus Salvador. Eu peço ao Senhor que essas palavras sejam impregnadas em minha alma, na alma, no coração de cada um de nós aqui. Tenhamos entre nós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, nós não queremos, a nossa carne luta contra isso. O desejo do nosso coração é o oposto disso. Nos ajude a entender que devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo, que se esvaziou de si, dos seus direitos, das suas prerrogativas, para aceitar a nossa dor, o nosso fardo, carregar naquela cruz o nosso pecado e nos dar essa vida que temos hoje, essa vida de gratificação, essa vida de significado e propósito, essa vida de comunhão com o Deus eterno que é presente e durará por toda a eternidade. Que se cumpra em nossa vida isso, Senhor. Que não haja em nós interesse pessoal, vaidoso. Que não haja em nós desejo de sermos superiores, maiores. Que não haja em nós a intenção, ainda que secreta, de parecermos melhores do que os outros. Nos ajuda a não viver buscando os nossos próprios interesses, nas coisas pequenas do dia a dia. Nos ajuda a buscar os interesses dos outros, lavando uma louça, aceitando uma crítica, perdoando quem nos ofende, desculpando aquele que eventualmente nos deixou chateado. Esmaga o nosso ego, para que possamos ter em nós a mesma atitude de Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome dele que oramos. Amém.